Graças a Deus que a graça do Senhor é imensa e com a sua misericórdia Ele fala conosco. Eu espero que seja um momento de aprendizado e reflexão nesses poucos minutos que temos. Mas quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Vamos pedir a Deus a sua visitação, a sua bênção sobre nós, seu Espírito Santo. Senhor, nós oramos a Ti pedindo a Tua visitação. Que o Teu Espírito possa falar conosco, que não seja apenas, Senhor, as minhas palavras, mas seja as palavras banhadas pela vida do Espírito Santo, que chegue em cada coração trazendo compreensão, trazendo lucidez, trazendo transformação, trazendo aprendizado, que a gente possa ser transformado pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por nossas falhas, por nossos pecados e ser misericordioso, Senhor, mais uma vez, pois mais uma manhã nasce e as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, que Tua igreja seja fortalecida sempre no Teu amor. Em nome de Jesus, cuida dos professores que têm ministrado aqui, obrigado pela vida de cada um, com os quais tenho aprendido tanto, e o Senhor possa me usar também. É o que eu te peço nessa manhã, te agradeço. Amém. Amém? Igreja querida, nós vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, ainda nos 10 mandamentos. Nós vamos ler do versículo 1. Perdão, do versículo 1 não. Nós vamos ler do versículo... Vamos ler apenas o versículo 12. E depois do 12, nós vamos pular para o 18. Amém? Diz assim o texto no livro de Êxodo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí nós pulamos para o versículo 18, dizendo, onde o texto diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Primeiramente, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês ao fato de que nós temos lido aqui o texto. A aula do Gustavo foi até o 4º mandamento, e nós estamos agora entrando no 5º mandamento, né? E uma coisa que vale a pena você guardar é que os 4 primeiros mandamentos que nós temos aqui são voltados especificamente para a nossa relação com Deus. E agora, no 5º mandamento, os próximos 6, no caso, eles se dirigem à nossa relação com o outro, né? Relação com o próximo. Isso é muito importante porque nós ouvimos o Gustavo, né? Foi uma benção. Eu pude ouvir as gravações. A aula passada eu cheguei, ainda estava numa parte boa, e foi uma bênção a mensagem do Gustavo sobre o Shabá, sobre o sábado, porque nós vemos que todas essas ordenanças de Deus, elas vão se encaixando para nos dar uma vida dentro do plano de Deus. Então, o plano de Deus é que nós obedeçamos seus mandamentos. Só que no versículo 18, nós lemos que Deus estava presente. Vocês concordam? Que Deus estava presente de uma maneira, inclusive, assustadora, né? Porque tinha trovão, relâmpago, o som da trombeta e o monte fumegando, e todo mundo tremeu, assustado. E eles chegaram a dizer: Moisés, a gente não quer falar com esse Deus aí diretamente, não. Por favor, seja o mediador entre nós e Deus. E Moisés fala: não tenha medo, né? Deus veio provar o coração de vocês. Então, o plano de Deus é que nós tenhamos a sua lei, mas tenhamos a sua presença. Amém? E para termos a presença de Deus, nós precisamos de andar na sua lei. E para andar na sua lei, nós precisamos da sua presença. Parece óbvio, mas não é óbvio não, irmãos. Tem muita gente que cria
convicções e até religiões em que se estabelece que para ver a Deus e para se ter Deus, basta obedecer os mandamentos. Só que Jesus provou que ninguém é capaz de obedecer os mandamentos. Vocês concordam comigo? Ninguém é capaz de obedecer todos os mandamentos. E a gente sabe que tem várias pessoas que falam assim, mas eu faço boas obras, né? O que vai ser das pessoas que fazem o bem? Aí você fala, então, mas quem é essa pessoa? Quem é que faz o bem, né? Qual pessoa que faz o bem? E isso está provado quando Jesus chama aquele jovem rico e fala, o jovem rico diz, né, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Aí Jesus fala, você tem que guardar os mandamentos, né? E aí ele fala tudo que ele fez segundo os mandamentos. Só que o que aquele jovem não tinha era o que está escrito no versículo 18, a presença do trovão e do fogo e da tempestade, do relâmpago. Ele não tinha a presença do Espírito Santo, a vida de Deus. Tanto que quando Jesus fala, então, você já deveria ter feito aquilo que o Espírito Santo moveria você a fazer naturalmente, que é amar o próximo. É obedecer, não só honrar o seu pai e sua mãe, no sentido de cumprir tudo que eles mandam, mas ver que existem outras pessoas e amá-las a ponto de compartilhar os seus bens. Vender o que você tem e olha tanto de gente que você pode ajudar. E foi onde um jovem ficou triste, né? E se afastou. E a gente vê que nenhum homem ou mulher consegue obedecer à lei de Deus por suas próprias forças. Dito isso, irmãos, nós vemos que o quinto mandamento é uma maneira de Deus intervir na nossa vida com muita misericórdia. Porque nós somos inseridos dentro da lei de Deus pelas primeiras pessoas que aparecem na nossa história, que são os nossos pais. Então, quando vem o primeiro mandamento relacionado ao próximo, lembrando que nós temos 6 mandamentos relacionados ao próximo, ao outro, o primeiro é honra teu pai e tua mãe. E muita gente coloca esse mandamento dentro de uma perspectiva de que ele concede a você, olha, honra seu pai e sua mãe, porque esse mandamento concede a você uma vida longa, você vai viver 100 anos. Mas não é bem isso que o texto está dizendo, né? Uma vida longeva ou uma vida próspera pode ter muitos significados. E, particularmente nesse texto, temos 2 significados. Quando Deus está falando aqui, ele está falando com quem? Com o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Então, Deus fala, honra teu pai e tua mãe, povo. Esses mandamentos não são individuais. Esse olhar individualista é nosso. Nós somos modernos, né? Alguns dizem que nós já somos mais que modernos, nós somos pós-modernos, hipermodernos. E a modernidade, ela é marcada, pessoal, na aurora, no nascimento do individualismo ou do indivíduo, né? Há cerca de 200, 300 anos atrás, nós temos movimentos globais como o iluminismo, a Revolução Industrial. Antes disso, a própria Reforma Protestante contribuiu muito para o nascimento da noção de indivíduo, de eu sou uma pessoa diferente do meu pai, diferente da minha mãe, diferente dos meus antepassados, eu tenho minha própria vontade. Isso é verdade do Ocidente para cá. Se você for em países do Oriente Médio, países do continente africano, na Ásia, o senso de coletividade é muito maior, é muito alto. E as pessoas assim, eu sou o que minha família é. Eu sou agricultor, porque minha família é agricultora há 200 anos. Eu sou cuidador de cavalos, porque aqui na Mongólia, quem estuda geografia sabe que na Mongólia as pessoas são nômades. E ninguém fala assim, chega, não quero mais essa vida de nômade, eu quero ser sedentário. Não, é nômade o pai, é nômade o filho, é nômade o neto, o bisneto. Todo mundo vai ser nômade, cuidar de cavalo e viver de acordo com as condições que o clima oferece. Isso é um pensamento muito comum no Oriente. E isso é, inclusive, uma bênção para a evangelização, porque as famílias geralmente aceitam as coisas juntas, né? Então, às vezes, o evangelho é pregado e o pai ou a mãe aceitam, aí os filhos têm que se converter, os tios, os primos, os parentes, todo mundo acredita na mesma mensagem. É maravilhoso, né? Só que não, porque não adianta acreditar com o cérebro, né? A família inteira tem que começar a viver aquilo ali. E aí é o grande desafio do evangelho ganhar concretude nessas famílias. E aí a gente olha para a nossa experiência de hoje e tenta colocar aqui nesse texto, então se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu vou viver para sempre. Não. Talvez você viva muito, e é o que a Bíblia diz, é possível, porque há essa interpretação. Porém, é possível que dentro das contingências e providências de Deus em relação à vida humana, você não viva tanto tempo. No Brasil, parece que a estatística são 80 anos, né? A média de vida do brasileiro tem aumentado. Acho que de 78, agora esse ano foi para 80 anos. Olha só que maravilha, hein?
Se a estatística fosse uma palavra profética, tudo bem, mas estatística é estatística, né? A gente pode engasgar, pode tropeçar, pode ser atropelado, pode bater o carro. O Túlio é bombeiro, talvez ele teria 1000 exemplos de como morrer antes dos 60 aqui, né, Túlio? É muito fácil. Viver é muito difícil, gente. É um monte de fatores que estão se somando para você estar vivo aqui hoje, porque é muito simples. Um tropeção, às vezes, a pessoa não sobrevive. Porém, o texto está falando para Israel que honrar pai e mãe não é uma responsabilidade só individual. Honrar pai e mãe é um mandamento para todo o povo. Assim como todos os mandamentos do não terás outro Deus, não usarás o nome de Deus em vão, guardarás o dia de sábado para o observar, o santificar, separar para Deus. Honrar pai e mãe é um mandamento coletivo. Então, olha, o modo de vocês viverem deve ser um modo em que os pais sejam vistos como autoridade. E isso vai fazer que quando vocês entrem na Terra Prometida, em Canaã, esse jeito de viver e de viver a vida vai permitir que vocês vivam bem e vivam muito. Porque a primeira figura de autoridade que vocês têm na vida são os pais. E se você é educado dentro de uma casa onde a autoridade é respeitada, onde você entende os códigos, onde você entende que quem está te instruindo sabe o que está fazendo, quando você tiver autonomia, você vai ter um hábito, você vai ter uma lógica de pensamento que vai valorizar e vai respeitar as demais autoridades. A casa é o primeiro lugar onde nós aprendemos e descobrimos algumas verdades sobre a vida. A gente descobre que o fogo queima, que a tomada dá choque, né? Que a gente descobre que alguns alimentos não podem ser comidos porque a gente tem alguma alergia. Então a casa é o primeiro hospital. Quando você se machuca, isso é criança, né, Hugo e Bela? Você não sai correndo para o vizinho te socorrer, né? Você vai atrás, você já grita mãe, geralmente é mãe. Ou seja, a primeira médica é a mãe. E isso não é uma coincidência. Eu nunca vi nenhuma criança se machucar em casa e sair correndo buscando o síndico, né, do prédio, o zelador. Ou você está passando uma situação difícil. Na escola eu já sofri muito bullying na escola, né? Muito, não foi pouco. Desde o jardim. Aí eu não ia lá, eu vou no Direitos Humanos, sei lá, eu vou na Secretaria de Justiça. Eu ia para minha mãe e para meu pai e contar tudo o que aconteceu, porque eles foram ao meu primeiro tribunal, os primeiros juízes, os primeiros advogados. Curioso isso, né? E foram durante muito tempo meus psicólogos, meus conselheiros, a primeira escola. E minha mãe, tadinha não, glória a Deus pela vida dela, porque ela tinha um filho mais perguntador do que um papagaio, ela não podia ver nada, tudo para mim era, mãe, isso. Depois que eu fui crescendo, eu vi que várias coisas ela inventava, né? Né, Hugo? Aí ela, meu filho, aí ela, não sei não, pergunta pro seu pai. Aí meu pai não sabia. Aí às vezes ela inventava mesmo, não, porque aí, essa história é assim, assada, e depois eu falei, cara, minha mãe inventou. Não era isso daí não, era outra coisa. Mas eu fiquei feliz porque ela queria me entreter. E às vezes, gente, não pense como uma mentira, né? É uma ficção, entendeu? É uma história. É porque ela quer que eu entenda mais a moral da história e da narrativa do que o fato em si. Não, mas eu perguntava demais. E tinha coisa que ela não podia nem responder. Valéria deve saber bem do que eu estou falando. Mas é a primeira professora, é a primeira escola. Vocês percebem a força que existe, né, dentro da família. E alguns estudiosos defendem, e eu concordo, que a família é a célula máter, né, do Estado, né, da sociedade. Talvez hoje, no mundo que a gente vive, onde existem muitas discrepâncias assim, familiares, muitas dificuldades em lidar com as visões que as pessoas têm sobre a família, essa força tem se esvaído. Mas a queda de um povo começa na queda das famílias. E por que nós temos tido essa dificuldade? Porque realmente a lei de Deus tem se tornado apenas uma lembrança. A lei de Deus tem sido abandonada. E a gente vê que o primeiro mandamento, que é relacionado ao próximo, às outras pessoas, é honra teu pai e tua mãe. Porque a partir dessa consciência e dessa prática, é muito mais fácil respeitar os outros, as outras autoridades, sejam professores, sejam os médicos, os juízes, a polícia e outras autoridades que aparecem na nossa vida. Então, essa promessa de Deus da vida longa, ela tem um aspecto espiritual? Tem. É como se Deus dissesse assim, eu vou prover vida para vocês. Porém, ela tem um aspecto também funcional, pragmático. Né? Se você vive numa sociedade organizada,
onde as pessoas respeitam as autoridades, elas cumprem suas obrigações e suas responsabilidades, você está no meio de um povo saudável. Vocês concordam? É uma sociedade saudável, funcional. Tende a acontecer isso nas sociedades mais primitivas. Incrível, né? Parece que quanto mais moderno fica, mais complexo e problemático. Mas se você volta a observar algumas sociedades aborígenas, né, que são os povos nativos na África, ou na Papua Nova Guiné, ou os esquimós, lá no norte do mundo, eles têm modos de vida muito consolidados através das gerações, porque se um deles começa a romper com a tradição, começa a dar tudo errado, né? Então, os esquimós têm toda uma rotina de quando pescar, quando é saudável sair, que tipo de animal você pode comer, com quem que você pode andar, com quem você pode ficar. E eu falo dos esquimós porque eles foram muito prejudicados, quase extintos como povo, quando povos de outras civilizações chegaram, né, na região do Ártico. E, por exemplo, muitos russos chegaram lá e começaram a mudar o ecossistema dos esquimós. Eles começaram a ter problemas de doenças que eles não tinham, né? Começaram a ter problemas graves de organização social. E tudo isso que eu estou falando é só para criar um contexto, para a gente entender que nada é em vão. Que toda a lei de Deus ela é boa, agradável e ela orienta a boa vida. Então, nós que somos filhos, aqueles que têm o privilégio ainda de ter os seus pais, precisamos de entender que toda a lei ela tem uma direção. E essa direção é Deus. Essa direção é o nosso Pai eterno. Então, o exercício de honrar, de amar, de obedecer os nossos pais é um exercício de honrar, amar e obedecer a Deus. Se nós fomos ou somos filhos com muita dificuldade de passar tempo na companhia dos nossos pais, é natural que nós tenhamos muita dificuldade de passar tempo na companhia do Senhor. Porque nós somos seres de hábitos. Se nós crescemos sem aquela facilidade ou aquele desejo de compartilhar tempo com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as mais próximas, que são nossos familiares, os pais e nossos irmãos, se isso é difícil, eu estou falando aqui, irmãos, não estou inventando, tá? É porque nós somos o que somos, né? Nós não conseguimos mudar tão fácil assim, não, eu não passo tanto tempo assim com minha mãe, com meu pai, mas com Deus eu consigo. É mentira, né? É porque o que você faz na luz, você também faz no escuro. E por isso que o Senhor nos dá esses mandamentos. E é muito bom quando desde pequeno você é instruído a passar tempo com seus pais, a abrir o seu coração, a conversar. Às vezes não dá para conversar tudo, mas o seu pai e sua mãe falam, olha, você não vai me falar tudo, mas você pode falar para o Senhor, você pode ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com o Senhor. E aí, quando nós vemos a lei de Deus nos levando a nos relacionar com o próximo, nós vemos que existem caminhos que não tem como mudar. Por exemplo, não tem como ser filho se a gente não obedece. Então, acho que a palavra-chave é obediência. E a obediência que nós exercitamos quando crianças, e aí que maravilha, né? Nós temos 3 crianças aqui assistindo a EBD de adulto. Essa obediência, o Hugo, Bela e Debinha, ela é muito preciosa, ela vai salvar vocês para sempre. Vocês vão chegar na minha idade e na idade de pessoas que estão mais velhas aqui e vão agradecer por terem aprendido a obedecer seus pais. Eu nem sei se tem alguém mais velho aqui, né, que eu. Eu acho que todo mundo aqui parou nos 40, né? Não, o Mononato 42 ali, ó. Mas quem é pai há mais tempo aqui e já é avô sabe o poder da obediência. A obediência parece ser algo até sobrenatural, né? Mas como é bom você se relacionar com pessoas que são obedientes, sabia? É incrível. Você olha assim, caraca, como é que essa pessoa tem... E aí nós conseguimos ver o poder da obediência na nossa própria vida, né? Porque eu falo que a obediência é a palavra-chave, porque há uma frase que os puritanos diziam que assim, uma criança deve ser o eco dos seus pais. O pai fala e o eco da criança deve ser a obediência. E isso está se tornando cada vez mais difícil, né, mais desafiador na nossa cultura, onde se estimula muito a desobediência, né?
a rebeldia. Eu não estou falando do questionamento, porque eu era um menino questionador, mas minha mãe, de alguma forma, fazia, eu obedecia. Uma coisa boa que acontecia lá em casa, minha mãe falava assim: Hugo, eu preciso de bucha e detergente. Aí eu não falava nada, eu só levantava e calçava o tênis. Hoje que eu olho no passado, eu falo: meu Deus, como eu era um pau mandado. Não é? Parecia um soldadinho. Mas, cara, de alguma forma, minha mãe conseguiu, né? E eu ainda ia correndo pro negócio, cara. Às vezes eu caía, ralava o joelho. Tanto que eu entrei no atletismo, né, com 12 anos. Eu ia correndo, só a diversão de ir e voltar com o negócio e ver a satisfação da minha mãe que eu obedeci. Aí hoje, e minha mãe fala... porque se desobedecesse, tinha meu pai lá pra... Porque meu pai era assim, né? Antes dele falar, eu já achei perguntar: pai, o que você está precisando? Minha mãe pedia, meu pai, tô liberado. Oh, Deus, ele sabe, né? As forças que ele usa para nos educar. Mas, como a gente não é perfeito, várias vezes eu desobedeci meus pais, né? Principalmente na adolescência. Deus tem misericórdia dos adolescentes. Graças a Deus que a adolescência acaba, né? Pena que ela dura tanto, né? Podiam ser meses, mas é... Pois é, cada vez dura mais. É. É. Fisiologicamente, você vai até os 24, 25 anos, seu cérebro ali, alguns, pelas demandas sociais e culturais, são forçados, né, aos 16, 17, já a cuidar de famílias e tal. Mas dentro do contexto da modernidade, está muito difícil o amadurecimento acontecer como era há tempos atrás, né? E a obediência, pessoal, não é só das crianças, né? Agora vamos mudar aqui, ó. Um discípulo deve ser o eco do seu Pai eterno. O eco do discípulo deve ser a obediência. Então Deus fala, assim como os pais terrenos falam, né? E o eco na nossa vida é a obediência. Então quando a gente honra pai e mãe, a gente honra também as autoridades, a gente honra o Senhor, né? Uma frase de um homem anônimo, muito interessante, dizia o seguinte: os jovens de hoje amam o luxo, não têm educação, desdenham a autoridade, desrespeitam pessoas mais velhas e ficam falando besteira quando deveriam estar trabalhando. Os jovens não se levantam mais quando o adulto entra na sala. Eles contradizem seus pais, falam demais quando estão em grupo, não mastigam sua comida, colocam os pés na mesa e tiranizam os velhos. Alguém sabe quem foi esse homem? Foi o Sócrates. Eu tô achando que foi o... Aham. Pois é, né? A gente é mal desde quando a gente era jovem, antes, é sério. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já tinha percebido que o jovem tem que acabar. Não sei se vocês conhecem essa referência do choque de cultura. E aí, ainda bem que a gente fala brincando, pessoal, e espero que vocês entendam, né? O jovem tem que acabar assim como fase, né? Porque é muito sofrido. Quem viveu uma adolescência sofrida aqui sabe do que eu estou falando. Não é fácil ser adolescente, ser jovem. Só que ele descreve algo que ainda é realidade hoje. É porque realmente nós precisamos dessa lei, porque nós somos difíceis. Nós somos pecadores desde pequenininho, sabia, Hugo? Bela? A gente peca desde pequeno. A gente responde, a gente briga, a gente bate o pé, discute, fica com raiva e mágoa do nosso irmão, da nossa irmã, dos amigos da escola. E aí, gente, vocês acham, não, quando eu crescer eu vou mudar. Não, você vai mudar, vai ficar pior. Vai ser mais difícil ainda, porque aí você vai ter mais argumento, mais ideia, você vai ter mais força, aí você vai querer resolver no braço, no grito. É triste, né, cara? Ontem eu contar aqui o testemunho, o tristemunho. Ontem a gente estava ensaiando em casa, era mais de 9 horas, aí foi passando o horário, a gente não viu, aí deu 10 horas, cara, e a gente estava ensaiando. Aí tô com o vizinho no interfone lá. Ô, irmão, aí tá difícil, né? Cantoria aí, não sei o quê. Cara, e eu fiquei bravo, eu fiquei, não. São 10h06, irmão. Eu não falei desculpa de cara, né? Não, são 10h06, desculpa, a gente passou da hora, mas até 10 horas não é perturbação, não. A gente tava cantando em casa. Aí ele continuou, eu falei, tá bom, obrigado. Aí desliguei, cara. Nossa, eu fiquei tão irado. Eu falei, meu Deus, me converte. Meu Deus, eu achava que eu era pacífico. Aí quando eu vou fechar a janela do quarto da mulher lá, é disso aí que o Senhor gosta? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, você tá falando comigo aqui? Isso mesmo, não sei o quê, perturbando, não sei o quê. Rapaz, eu fiquei tão nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Eu falei, gente, se esse pessoal morasse no Riacho Fundo, onde eu morava. Pois é.
Aí ainda falou uns impropérios lá que eu não vou repetir, senão eu vou ficar chateado de novo. Cara, aí eu fui orar, Senhor, dou aula amanhã. Meu Deus. É. Não, essa daí eu já nem uso mais. Falo, Senhor, eu nem sei como é que o Senhor escolhe pessoas desse tipo para ser pastor, porque é difícil, né, irmãos? Imagina se eu não tivesse sido educado pela minha mãe e pelo meu pai, né? E pelos homens e mulheres de Deus que passaram na minha vida como figuras de autoridade. Mano, eu tinha descido. Pois é. Eu nem sei. Talvez me falte criatividade para pensar. Porque era injusto demais. A gente ouve barulho lá direto, né? Olha aí, que maravilha. Eu dou esse testemunho para vocês verem como a carne e o osso são carne e osso sempre. Pois é, a Bia falou isso. Não, se fosse um funk aí, enfim, baixaria, ninguém, né? E direto tem uns barulhos, tem umas músicas longe, tem um povo fazendo arruaça lá. Ninguém fala nada, né, cara? Mas o que eu quero colocar com isso é que como é difícil a gente pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? Então, tenha misericórdia dos seus filhos, crianças, adolescentes, porque o seu pai tem tido de você, né? Porque ele vê você lá de cima e fala, bora, filhão, e agora? Vai honrar o Pai Celestial? E vacilo. Outro dia, já que é o momento de confissão, né? Depois eu oro no final com vocês para ser curado. Eu e Bia fomos no Big Box, cara, e tinha um povo fazendo manobra, eu parei o carro. E o cara tava numa nave tão grande, não devia ser um carro gigante, cara. E aí eu dei uma rezinha para poder voltar ao caminho, aí começou a buzinar. E buzinava, aí eu buzinei também. A Bia, meu amor, eu buzinei. Aí o cara passou do meu lado buzinando, aí eu buzinei. Cara, que desespero. Eu falei, meu Deus, me liberta dessa carne. Eu vou vender o carro, vou andar a pé. Não, e eu não sou. Olha a minha leitura. Pois não sou essa pessoa. Pois é, né? Na verdade, é essa pessoa que eu sou, né? Esse tipo de filho que eu sou. Cara, e a Bia ficou, não, meu amor, calma, não, tá errado, não sei o quê. O cara passou e sumiu na braquiara. E aí eu fiquei tão desesperado que entrei no mercado, até esqueci que era para comprar. Como a gente precisa de orar, né? Como a gente precisa de... E da esposa. Pois é. Se não fosse a Bia, talvez tinha até aberto a porta com o meu shape de grilo aqui, ia tomar um couro. Enfim, a gente fica rindo, mas você vê a proporção... Fala, minha querida. Ela ainda fala, pastor, só para me deixar na pior. Meu Deus. Oi. Irmã Rose, por favor. Eu te entendo, irmã Rose. A irmã vai precisar repetir para nossa memória. Enfim, depois eu vou compartilhar também. Repetir? Sim, pastor. Tá certo. Essa situação. O chicote tem que estralar mesmo. Essa situação não acontece só com você. Igual eu falei, já tem desde 90 que eu aceitei Jesus e estou procurando caminhar nos caminhos dele. Oro, leio a palavra e tudo mais. Mas vou fazer agora 65 anos, né? E aí todos os dias eu desço com os meus cachorros. Vou até esclarecer, são 5 cachorros. Desço com 3, depois com 2. Meu Deus, é muito. É. E aí o que acontece? Quando eu ando com os cachorros, aí eu já subo e o Nonato já pergunta, com quem que você brigou hoje? Olha, irmão, já aconteceu até de depois de andar, de eu ir lá na delegacia, que eu não Meu deixo Deus. passar batido. Tá certo. E tem um irmão lá no meu bloco que fala assim, irmã Rose, eu já descobri que o diabo conhece seu ponto fraco, são os seus cachorros. Aí eu falo para o Nonato, Nonato, o negócio é o seguinte, bateu, levou.
Entendeu? Então, as pessoas são meus conhecidos lá, meus vizinhos, mas eles descem com os cachorrinhos e já passam de largo, porque sabe que o negócio não vai ficar de qualquer jeito. Eu me sinto o próprio Pedro, não deixo passar batido. Pedro antes da ressurreição, né? Isso, justamente. Então, esse mistério na sua vida não é só seu, na minha também. Não é mistério não, tá ficando mais revelado. Eu preciso me converter, não sei, acalmar os ânimos, porque comigo é assim. A gente precisa de honrar o nosso pai. Né? Eu procuro trabalhar nessa parte, Amém. porque comigo é bateu, levou. Não, mas o irmão Nonato tem a resposta. Ele tem porque eu falei para ela que era só lembrar do provérbio 15, que fala que a resposta branda desvia o furor, mas a rispa suscita a ira. Né? Amém. Vamos continuar, né? E o versículo ele vem como uma recomendação do nosso pai, né? Como ensino do nosso pai, que a palavra branda desvia o furor, né? É tão difícil, né? Mas estamos chegando, a gente está devagarzinho sempre. Pelo jeito, o irmão Nonato que vai orar por todos nós hoje, né? E a gente realmente é muito difícil, porque um tempo atrás a gente estava entrando num elevador e um cãozinho avançou na Bela e tal, ela ficou com medo, né? E aí aconteceu outras vezes e eu já expliquei para eles assim, falei assim, olha, não é o cachorro que te morde, é a gente que morde no cão. Se ele vier, você chuta, você bate, você enforca, você morde de novo e tal. Mas enfim, eu sei que o ensinamento é errado e tal. Mas é porque a gente às vezes fica com tanta raiva que acontecem algumas coisas, né? Então a gente tem que realmente, enfim, ser mais crente, né? Tem que ser mais obediente. Eu estou feliz agora, estou me sentindo mais leve, né? Estou no processo de cura aqui, como o Tiago fala, né? Mas a gente ri, pessoal, porque a vida é meio tragicômica mesmo, né? A gente tenta disfarçar, transformando tudo em lição de moral, né? Cara, mas tem muita cena que você só vai rir muito depois, né? Porque é difícil, é um desafio constante. E, infelizmente, eu falo assim, não, mas esse mandamento é muito simples, né? Eu vou em 20 minutos... Aí, quando eu comecei a ler e estudar, eu falei, meu Deus, realmente, tem muita coisa envolvendo honrar pai e mãe. Na verdade, é a base, como eu falei, é o primeiro dos 6 mandamentos relacionados com o próximo, porque é a base de onde sai essa construção meio que psicológica de como a gente vai enxergar toda a estrutura de autoridade na realidade, na sociedade. E é uma instituição que está em crise hoje de propósito. Você falou do diabo sabe o ponto fraco, e aí o diabo sabe o ponto fraco. É a família. Porque ele sabe que atacando a família, das formas mais diversas possíveis, ele enfraquece todas as demais relações humanas e todas as demais instituições humanas. E nós temos visto um ataque sistemático que é individualizado, que é para destruturar a sua família especificamente. Porque tem famílias que são mais pacatas, tranquilas, e né, todo mundo no seu canto, todo mundo respeita o limite do outro. Aí o diabo vai lá e fala, então agora aí vocês vão ficar mais distantes ainda, vocês vão respeitar tanto que vocês nem vão se abraçar, vocês não vão nem trocar ideia na mesa, cada um no seu mundo. E tem família mais enérgica, passional, que grita e bate na mesa, vai falar, agora é assim que eu gosto, tá mostradinha. Aí vocês vão brigar, tudo vai ser assunto, tudo vai ser problema. Né, a gente... Quando começa a contar essas histórias, aí eu olho e falo, gente, mas por causa de um estacionamento, de uma vaia, o cara buzinou, eu podia ter visto que ele era um idiota, né? Desculpa a expressão, né? Era um tolo, um nécio, a Bíblia chama, né? E usando o termo certo idiota, pessoal, antes de ser um xingamento, já foi considerado até uma condição mental, né? A pessoa que só vê o mundo a partir da sua própria perspectiva. E aí eu devia ignorar. Mas, assim como o meu pai fez, eu lembro quando Jesus estava diante de um grande tolo, o Herodes. E Herodes fala, então é você mesmo, né? Que você fazia mágica aí, não sei o quê. Jesus fez o quê? Nada, não falou nada. E Herodes lá se revirando, querendo tirar alguma coisa de Jesus. E às vezes é assim que a gente cala o tolo. Só que esse silêncio não é só aprendido lendo, já sei como eu faço, está escrito, eu vou fazer. Não, esse silêncio é aprendido exercitando. E por mais que alguns de nós tivemos o privilégio de crescer num lar
né, como o Cristiano falou, com pais tementes, né, e meu pai fez exercitar muito esse silêncio, mas parece que eu não aprendi o suficiente. Meu pai brigava, falava, e quando eu ia, opa, não estou aceitando réplica, aí pronto. Eu falei que era hora de você falar, cara, isso era doído, pensa, a vontade de sair correndo, de chutar a parede. Só que aí com o tempo eu já fui acostumando, falando, não tenho réplica, então eu vou preparar bem, porque a hora que tiver eu vou explicar direitinho o meu argumento. E nunca dava certo, porque o meu argumento era, enfim, né, insuficiente. E aí nós vemos a Bíblia nos dizendo para nós obedecermos. E eu lembro do Gustavo falando que o Benjamin uma vez perguntou, pai, mas por que tem que obedecer tudo, né? Tem que ficar fazendo, para que obedecer tudo? Ele não via sentido, né? Não faz sentido muitas vezes para a criança. Por que eu tenho que dormir cedo, né? Ou por que eu tenho que comer esse alimento aí que tem a textura horrorosa, né? Ou por que eu tenho que tomar vacina ou remédio? E aí vai ser infinita a quantidade de questões que o filho vai perguntar. Mas você, como alguém experiente, que representa o médico naquele momento, você é o médico daquela criança. Você é o psicólogo, né? Você é a polícia, você é o juiz, você é tudo ali. Aí você tem que ter, filho, então, hoje você não entende. Primeiro que eu estou construindo junto de você o princípio da obediência. Então nem importa o motivo. Importa que esse princípio dói, obedecer dói. Dói para mim também. E segundo, que isso aqui faz bem. Isso aqui tem ferro. Aí, mas tem ferro lá na serralheria. Aí começa, né? Se a gente precisasse de ferro, a gente era um homem de ferro. Meu Deus. Estava um dia lá no Rodrigo e a Débora e o Benjamin começaram a história de Adão e Eva. Eu nem lembro mais. Umas perguntas assim. Eu falei, velho... É um treinamento mesmo, né? Porque Rodrigo... não sei se você lembra, Rodrigo. Enfim, ele já está tão acostumado, né, com essas coisas assim, essas polêmicas. Pai, mas será que no Adão não foi isso e aconteceu isso? Aí eu falei, meu Deus, dessa idade já com essas heresias, né? Jesus começa tão cedo assim. E aí o Rodrigo, minha filha, você vai por esse caminho. Achei muito legal. E o legal é que às vezes a própria criança esquece, né? Mas é porque o cérebro infantil é assim, ele pensa, ele fala. E você tem que entender que é normal, né? Daqui a pouco ela esquece. O adolescente também, ele pensa, ele fala. Ainda não é uma verdade absoluta, né? Não é uma convicção de vida. Ele não vai viver e morrer por aquilo. Só que os pais, às vezes, usam a mesma régua de medir que ele usa com os adultos no seu trabalho e usa com seus parentes para medir o filho adolescente. E isso é injusto, né? Isso é muito pesado. Porque não é essa régua que Deus usa, né, conosco. O juízo de Deus é muito mais brando e misericordioso e compreensivo. A pessoa, se ontem Deus tivesse falado, né, Hugo, chega, você não dá mais não. Eu vou acabar com a sua raça, cara. Você respondeu 2 vizinhos na noite só, malcriadamente. Na minha cabeça eu tinha sido... Eu falei, não, eu fui justo, eu falei da hora, falei que não era tanto barulho. Cara, mas enfim, né, o nosso pai não é... assim que ele funciona, né? E o irmão, eu conheço o irmão que reclamou lá, né? Ainda por cima. Ele é bem enjoado, assim, mas não importa, né? E esse é um outro ponto, não importa quão enjoado é o pai, quão enjoado é a mãe, quão enjoado é a figura de autoridade a qual nós estamos submissos, a obediência ela não está condicionada ao grau de gentileza, cordialidade, beleza, jeitinho que a pessoa tem. A autoridade é dada por Deus. Você fala, algo, mas tem pessoas... Pois é, tem pessoas que são como Pilatos, né? Que era a figura de autoridade, e Jesus se submeteu a Pilatos, e Pilatos fala, então você concorda, né, com o que eles estão falando, é isso mesmo, você é o rei dos judeus, aí, tu está dizendo. E é uma fala de Jesus muito importante, quando ele diz para Pilatos assim, olha, você não teria autoridade alguma se não fosse lhe dada por Deus. E aí, crianças, a autoridade que os pais de vocês têm é dada por Deus. E eu vou pedir licença aqui para a Cíntia, e para a EBD, porque eu vou ter que continuar no próximo domingo, porque eu nem fiz nem metade do negócio. Uma das partes que mais me tocou foi o peso que é a palavra honra, no sentido do que o filho e aquele que está submisso tem que entender, e no sentido de quem carrega essa honra tem que administrar. Você tem um peso de autoridade. Então, filhos, vocês que ainda têm seus pais vivos também, a honra é reconhecer o peso da autoridade que essa pessoa tem sobre você e devolver. Porque ao momento que nós devolvemos aos nossos pais essa honra referente à autoridade que lhe foi dada, nós estamos devolvendo a Deus. E nós não conseguimos pôr no papel o tanto de noites mal dormidas,
o tanto de dívidas, o tanto de desgaste físico, o ósseo, no fígado, no pâncreas, o tanto de problema cardíaco que nossos pais adquiriram, o tanto de cabelo que caiu da cabeça, o tanto de estresse, o tanto de negócio mal feito que acabou fazendo, pensando em levar pão para casa, em comprar roupa, um material escolar. Eu falo isso, eu me emociono, porque eu sei o tanto que meus pais passaram. E quando eu fiquei doente, o tanto que minha mãe se privou da vida dela para dormir no hospital comigo, o quanto que ela teve que sacrificar usando a mesma roupa, e ninguém ia lá, vou cobrir, vou te dar uma roupinha, eu não consigo pagar. Nós nunca vamos conseguir pagar ou devolver aos nossos pais o que eles fizeram. Às vezes a gente mede pelo comportamento, pelo jeito. Ah, mas meu pai é difícil. Mas ele deu da vida dele, da força das mãos e do braço dele ali, ele deu para você, ele deu do tempo dele. E existe um discurso moderno que é pernicioso e maligno, que é, né? Mas aí é ele que teve o filho, eu não pedi para nascer. Isso é um discurso tão maligno, tão diabólico, que ignora o fato de que nenhum ser vivo pede para nascer. Mas até uma mosca varejeira, às vezes faz mais com o tempo de vida que ela tem, gera mais vida do que muitos de nós, nessa geração adúltera e perversa, fala, não quero cuidar de ninguém, eu não quero que eu gaste meu tempo com pessoas. Filho dos outros, e não sei o quê, dá dinheiro, dá energia, não precisa cuidar nem de mim. Eu estou falando de alguém que testemunha, que ouve cotidianamente esse tipo de fala. E a gente olha para os insetos, ou bichinhos difíceis, né? Eles já procriando o tempo todo, você mata um, vem 100. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E não é o preguiçoso só que não gosta de trabalhar, é o preguiçoso que não gosta de cuidar, que não gosta de estar no coletivo ali, cuidando do formigueiro, que não gosta de pensar em doar-se, em gerar vida, em promover vida. E tudo que nossos pais fazem, ainda, por mais que não pareça, é promover vida. Porque o dia que eu chego na minha mãe, às vezes eu chego com a mão cheia de coisa, mas eu me sinto constrangido, porque ela vem e, não, mas eu já fiz isso aqui, e me abraça e conversa, e eu saio de lá e falo, meu Deus, não vai ter um dia que eu vou sair no saldo positivo dessa casa? Meu Deus do céu. E o Guinho se cuida. Não, meu filho, você está pesando quanto? Você está dormindo? Ai, cuida da Bia. Aí começa aquela... Aí você sai rico emocionalmente, espiritualmente. Aí você sai pensando, meu Deus, por que isso tem que acabar, né? Por que eu não vou ter minha mãe para sempre? Às vezes o pensamento é esse. Às vezes eu só agradeço e saio feliz. E saio triste porque eu estou indo embora. E ela me acompanha até o portão. Aí fecha o portão, aí abre de novo. Aí a última vez que eu fui, meu filho, deixa eu te dar outro abraço. É doído, porque eu tenho que ir embora, e aí eu não sei se eu vou ver ela na mesma semana, daqui 30 dias. E se você fizer as contas, em um ano, se você ver sua mãe uma vez no mês, você só vai ver sua mãe 12 vezes. Seu pai 12 vezes. E se ele viver só mais 10 anos? Você fez a conta? Quantos encontros? Você vai ter mais encontros com seus colegas de trabalho, com seu vizinho, né, que reclama do violão lá de noite, do que com os seus pais. Quantos encontros nós ainda temos com nossos pais? E honrar na nossa idade, né, já é muito diferente. E talvez a nossa riqueza mais escassa é o tempo. E eu confesso para vocês que é muito difícil para mim passar com meus pais o tempo que eles são dignos e que eles merecem, e mais ainda que eles precisam. Para quem não sabe, meu pai teve um AVC e ele não está se comunicando muito bem, está com o lado do corpo paralisado. E eu fui domingo na igreja da minha mãe pregar. A hora que eu entrei na igreja, aí meu pai só sabia chorar. Me apertava e chorava. Não precisa nem falar nada, né? E o sorriso da minha mãe. E aí, quando você tá ali, a vontade que dá é de que aqueles momentos sejam eternos, né? Que durem. E nós não temos o poder de fazer nada disso. E isso é Deus também planejando, o que Deus já planejou para nós, porque é uma referência à relação que temos com Deus. Se o meu pai terreno consegue se emocionar tanto e chorar e me segurar, quase esmagando meu braço, e minha mãe sorrindo, feliz, tirando foto, imagina quando você resolve ir para o quarto e passar um tempinho com o seu pai e honrar o seu pai celestial. O tanto que ele não deve te apertar. É que isso para nossa mente, né, que é punitivista, não consegue imaginar um pai assim. Imagina que Deus fala, até que enfim, né, você veio orar. Não. Nossa, aí às vezes eu estou orando, aí eu vou e durmo, né? Aí eu acordo, meu Deus, misericórdia, assim, eu estou parecendo uma criança. Mas desde quando você deixou de ser criança, né?
E aí isso me acalentou muito uma vez que eu ouvi uma palavra que dizia assim, toda vez que você dorme ou perde na oração ou erra e tem que orar tudo de novo, é mais uma chance de recair na graça de Deus. Começou tudo de novo, e Deus, opa, vem de novo, meu filho, você recai em tua graça. E que nós tenhamos esse olhar, que a honra ao pai e mãe é uma dádiva, é um presente. E a vida longa também significa uma vida abundante. A gente experimenta coisas nessa dinâmica que não dá para experimentar longe dessa relação de honra. E aí a gente começa a olhar para pessoas como o Rodrigo e a Cintia e a gente vê paz neles também. A gente começa a ter um pouco mais de empatia e compaixão, tanto de noite perdida, tanto de cabelo branco, né? O Rodrigo ele não tinha tanto cabelo branco na barba assim. Mas pastor, né? E aí a gente começa a olhar para outros irmãos aqui na igreja e começa a vê-los como nossos pais e mães também. É isso que Paulo fala. Jesus falou isso, né? Aquele que deixa pai e mãe por amor de mim não é o que abandona, irmãos. É o que às vezes tem que tomar uma decisão de se afastar por causa da obra, do ministério, do reino, mas não abandona. E aí Jesus fala que aqueles que precisam fazer isso ainda nessa vida recebem muito mais. Mãe, pai, irmãos e família no reino de Deus. Então olhe para o lado e passe a ver essas pessoas como mães e pais. Quando alguém mais velho vem e aconselha, é uma figura de autoridade que Deus usa para nos ajudar, para orar por nós, para dar exemplo. Amém? Vamos orar pedindo a Deus. Eu espero que no domingo que vem eu consiga finalizar com a graça de Deus. E oi. Desculpa, Hugo. Pode falar, Lu. Ô, Hugo, é porque enquanto você estava falando aí, eu lembrei de um vídeo, eu pedi permissão para o Rodrigo. São 4 minutinhos esse vídeo, mas eu acho que ótimo, é bem então pertinente com o que amém. você falou agora. Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás Amigo, amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días.
Pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Sem palavras, né, gente? Fica aí a reflexão. E aproveite e põe nessa conta família, irmãos, e a gente que tem um pai tão amado, o Senhor. E lembrando que essas coisas não estão separadas, né? O tempo que eu passo com você, eu passo também com o Senhor, né? Passo com o meu amigo, meu irmão, aprendo tanto do Senhor. E é um tempo precioso. Oremos ao Senhor que Ele nos entenda o valor dessa palavra. Que não seja só uma palavra, a honra. É muito mais do que uma palavra, né? É muito mais que uma ideia. A honra é um modo de viver a vida, né? Reconhecer o que realmente tem valor, realmente tem importância. E entregar a honra devida. Senhor, nós oramos a Ti, constrangidos pelo Teu amor, que nos leva a um caminho de transformação, que nos leva por amor e não por punitivismo ou por constrangimento, para mais perto de Ti, nos leva para o caminho de reconhecimento das nossas fraquezas, da nossa necessidade de mudança, assim. Nos ensina que honrar pai e mãe não é apenas um mandamento simbólico ou uma regra prática. É um modo de viver toda a nossa existência, reconhecendo que a quem tu deu autoridade nós precisamos de honrar. Assim. Que nós devemos ser obedientes para que possamos viver longos dias, e não só longos em tempo cronológico, mas em dias valiosos, substanciais, dias cheios de qualidade, de aprendizado, de crescimento e de partilha ao lado dos nossos irmãos, da nossa família, que tanto precisa de nós, e principalmente ao teu lado, Senhor. Nos transforma e nos converte a Cristo. Nos dá um coração obediente a nós e aos nossos filhos, Senhor, a todos que são chamados os teus filhos. Que nessa manhã nós possamos ser tocados e sensibilizados pelo teu Espírito Santo a termos ações renovadas, a termos modos de ação típicos de filhos de Deus, que não seguem as regras individualistas desse mundo, mas seguem os princípios do Evangelho, que é de cuidar, de honrar, de partilhar, de compartilhar e caminhar juntos. Meu Deus, nos socorre nas nossas aflições e nos dá graça. Que cada um aqui entenda que isso é um chamado, não é um convite apenas, é um chamado e é uma ordem, é um mandamento. Meu Deus, nos ajuda e nos leva para mais perto de Cristo. Que tudo isso sirva para glorificar o teu nome e nos fazer mais parecidos com Cristo, o Filho perfeito, que honrou a ti, o Pai eterno, até o seu último instante de vida, até entregar-se naquela cruz. Que esse seja o nosso referencial, Senhor. Nós possamos entender que isso é o Evangelho, que isso é vida abundante. Em nome de Jesus, Deus, que nosso tempo, nossas energias, que as nossas afeições e afetos sejam direcionados corretamente para a glória do teu nome. Converte-nos, ó Deus, e se manifesta no meio do teu povo. Dessa maneira, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.